continuando do vídeo anterior, eu recomendo que para entender esse, assista ao vídeo anterior. Aí aquelas pessoas, né, da vampirização, elas não conseguem, então, sair daquilo que elas estão nessa situação parasitária e elas ficam esperando, e é que o mentor fala, esperando por um milagre inadmissível, e elas acabam renunciando às próprias energias, às próprias forças para mudar a situação. Vejam bem, elas ficam esperando que o externo modifique. Por isso que falam dessa questão da vitimização. Porque ela se coloca numa posição, eu não consigo mudar isso, eu não consigo modificar a situação, e não coloca nenhum esforço, empenho para sair disso, para mudar a sua vibração, para mudar seus pensamentos, seus sentimentos. Não coloca nada e fica esperando um milagre acontecer. Assim, o esquema de vampirização continua acontecendo e se autoalimentando. A pessoa continua se lamentando, ruminando, fomentando pensamentos negativos, e o vampiro continua se alimentando disso. Então, por isso que precisa partir da gente para haver uma modificação. Força e disciplina, é isso que eles pedem. Na verdade, força, disciplina e fé. Unindo esses 3 elementos e praticando-os com afinco. Ainda falando sobre a senhora do vídeo anterior, né, que ela basicamente atraiu de volta o vampiro dela, né, que era o ex-marido, dizendo-se muito saudosa, com muita saudade dele, mesmo ele vampirizando ela não conseguia lidar com essa distância. E vejam bem, o mentor, ele até classifica, né, que o indivíduo, e essa senhora é um bom exemplo, ele se torna um verdadeiro imã de atração. Você pode tentar até tirar esse vampiro, mandar esse vampiro embora, levar ele para algum outro lugar. Mas o indivíduo entra numa vibração, ele está numa vibração tão vitimista, tão com um certo ali prazer nessa vampirização, ou uma certa satisfação em estar sendo vampirizado, por não precisar empenhar esforço para mudar aquilo, por aquilo manter ele numa zona de conforto no qual eu não tenho que aplicar esforço para uma mudança, que ele se torna esse imã de atração. Então nada adianta simplesmente tirar esse vampiro, tem que mudar o indivíduo. Tem que atuar sobre o indivíduo. Então, se você tem algum trabalho mediúnico, você trabalha em algum centro, você trabalha em algum lugar de orientação e esclarecimento, tenha isso em mente. Se é uma vampirização, quem tem que mudar ali é o indivíduo, fortalecer o indivíduo, ajudá-lo a se modificar, e aí então ele conseguirá afastar esse vampiro, ele conseguirá cortar essa conexão, e também o plano espiritual vai poder ajudar ali com as preces e solicitações do indivíduo. É por aí. Bom, voltando a falar daquela garota que o mentor se utilizou para dar uma mensagem edificante para os 2 indivíduos, a mãe e o filho. O André estava perguntando, né, por que ela era apta a ser esse canal, por que o Alexandre conseguia realizar uma influência sobre ela que permitia uma comunicação tão positiva e fácil. E aí o Alexandre explicou que no caso dessa menina, ela ainda conservava o aparelho físico dela, ou seja, o corpo, muito bem. Ela conservava ele muito bem, ou seja, não tinha viciações que a gente tem na vida, né? Viciações é só álcool, drogas, alimentação excessiva? Não. Emocional também. O tanto que eles prezam nesse livro para afirmar e reafirmar que as células do nosso corpo são influenciadas pelo nosso padrão mental, pela nossa vibração cognitiva, a quantidade de vezes que eles falam isso, vocês não fazem ideia.
Então, essa menina, ela não tem vícios mentais, ela não tem também vícios físicos, ela realmente está numa boa vibração, ela tem um comportamento bom, ela tem a conexão com o plano espiritual. Além disso, Alexandre também fala que ela já veio na Terra sem um, é, um resgate muito penoso. O resgate dela era algo mais leve, o que também facilita as coisas. Então ela já não estava sob o jugo de forças muito complicadas. Ela estava com uma oportunidade ali de algo mais leve, um trabalho ali, um labor para ser resolvido, mas nada pesado. Então ela também tinha esse atenuante. E ele fala, né? O sistema nervoso dela ainda não sofreu desvios. A sensibilidade dela também está preservada. E além disso, era uma menina que tinha ainda conservado muitas das bênçãos que ela recebeu no plano espiritual antes de reencarnar. A gente não pode esquecer que antes de reencarnar, a gente passa por toda uma preparação, por todo um processo. Não é só reencarnação compulsória que a gente tem na Terra. A maioria é preparada, então ela teve essa preparação e ela recebeu muitas bênçãos, talvez direcionamentos, magnetismo, orientações, aprendizados. Então até isso ela conservava ainda consigo. E o André até pergunta, então ela vai estar para sempre assim, tão protegida, blindada, com capacidade com essa capacidade que ela está apresentando. E aí o Alexandre fala, não, André, não é bem assim. Todos nós, quando reencarnamos, passamos pelas forças da Terra, pelo livre-arbítrio, pelas situações. Então, dependia dela, manter ou não aquilo que ela recebeu. Vai depender exclusivamente dela, né? Muito legal isso. Mas o mentor assevera também que para a gente não pensar que só existe algumas pessoas privilegiadas nesse mundo e que todos nós outros estamos sujeitos a desgraça e a não conseguir se conectar e a estarmos nos debatendo nas trevas. Não é isso. Ele diz que todo mundo tem a capacidade de chegar ali naquele ponto daquela menina. Todo mundo tem a capacidade de conexão. Todo mundo tem a capacidade de estabelecer um bom canal, um canal límpido entre o plano espiritual e a Terra e vice-versa. O que depende ali para que isso aconteça é como a gente guia nossas vidas, dentre isso, ações, pensamentos, falas e entre outros. Tudo depende de como a gente vai guiar isso. E vamos começar no capítulo 6, a oração. Em um capítulo, ele está falando sobre o umbral e ainda sobre os vampiros espirituais. Achei que eles ficaram no capítulo anterior, mas não. Tá dizendo, né, como esse pós, né, quando a pessoa tem uma vida desregrada e vai para o umbral e tudo mais. E ele está dizendo, né, que essas entidades que se aproximam umas das outras, elas também vão formando seres, figuras horripilantes e detestáveis, ou seja, formas, pensamento. E o que ele diz? Que são criaturas revestidas de plasma e força exteriorizante. Então, olha só que é uma informação científica que está contida aqui. Científica para um dia em que o espiritismo as verdades do espiritismo forem consideradas fatos científicos, né? Mas vamos lá. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes.
porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que todo pensamento ali tem a capacidade de gerar um tipo de matéria que não é visível aos olhos físicos, mas talvez visível ao plano espiritual. Então, todo pensamento é capaz, e claro, essas são as minhas palavras, são capazes de gerar uma matéria, um tipo de matéria, porque eles são revestidos de uma força de plasma e uma força exteriorizante que dá a elas o invólucro, a delineação, o corpo que elas necessitam para existir exteriormente. Então, gente, pensamento cria, pensamento externa, pensamento vira matéria espiritual. Todo e qualquer pensamento? Sim, sim, pensamento gera luz, pensamento gera vibração, pensamento afeta o ambiente, a atmosfera. Então, sim, porém, quanto mais densos ou significativos para determinadas áreas, você vai transformar aquilo numa matéria, numa forma pensamento negativa que vai te afetar, ou você vai exteriorizar aquilo de um modo que vai afetar o meio ambiente de uma maneira positiva e criar uma atmosfera legal, bacana no ambiente que você vive ou ao entorno de você e etc. Vamos descobrir a ciência que está no Espiritismo, porque, olha só, é uma informação científica muito, muito, muito legal. Quem sabe um dia a ciência passe a considerar essas influências espirituais, né? Tomara. Retomando o vídeo anterior, vamos prosseguir de onde parei. É importante dizer, né, ainda no capítulo Orações, o quanto eles batem na tecla de que as células são muito suscetíveis ao pensamento. Elas são muito, muito, muito suscetíveis. Eles têm até uma fala aqui, né? As expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, mostrando que também o corpo vai influenciar nesse mental. Assim, o que a gente pensa na questão das enfermidades? Gente, quanto que a gente já tem da psicologia falando sobre a psicossomática, que é doenças emocionais, doenças geradas por questões emocionais sem causa física, ou seja, fibromialgia, as doenças de pele, psoríase. Você não tem uma causa física, é o emocional que gera. É o emocional que vai influenciar nas células. É a sua mente, é o seu padrão mental, é os seus pensamentos que vão influenciar naquela célula. Como vai influenciar? O André vai vendo que os nossos pensamentos vão ativar determinadas funções do nosso corpo. Então, por exemplo, a liberação de noradrenalina, adrenalina. No caso, ele fala mais das substâncias geradas mais físicas, substâncias mais como cálcio, como gorduras. Ele vai em umas coisas mais físicas ao invés dos próprios hormônios, né? Mas ele vai dizendo quanto que a influenciação das glândulas na distribuição desses elementos que vai interferindo e danificando o corpo. Então, gente, o nosso pensamento vai ativar determinados funcionamentos no corpo que não eram para acontecer, causando os desequilíbrios físicos, causando as doenças. Pensando desse lado, o quanto será que os nossos pensamentos também são capazes de ativar certos funcionamentos no corpo para lutar contra determinadas doenças, contra determinados estados? Se nosso pensamento tem essa capacidade de ativar para o mal, imagina-se também para o bem também. Vocês não acham?
Ainda no mesmo parágrafo, ele está falando sobre o quanto o espírito e também os reencarnados, né, seres humanos, quanto eles têm um potencial criador. Gente, pensa só. Se a gente é capaz de criar formas, pensamentos, se a gente é capaz de influenciar no nosso corpo de tal modo como eles descrevem, se a gente é capaz de influenciar na atmosfera do ambiente de tal modo a torná-la um lugar inóspito como um umbral ou um lugar tão salutar quanto o nosso lar. Então, isso demonstra muito do nosso potencial criador, vocês não acham? E aí cabe a minha reflexão. E agora é palavras exclusivamente minhas. Não tomem isso como um ensinamento disposto no Missionários da Luz. Quando a gente pensa, né, o que é Deus? Eu não sei se vocês já chegaram nesse tipo de reflexão, se Deus é uma forma senciente, se é uma mente super elevada, se é um indivíduo, ou se Deus é criação. Para mim, Deus é criação. Porque se eles dessem o nome criação durante a história, né, que quando foi instituído que era Deus, isso é para mim, gente. Eu imagino que haveria muitas questões culturais de cada ambiente que iriam influenciar na perspectiva de criação. Por isso, um nome único, intraduzível, um nome que represente tudo, né? Deus. Claro que tem lugares que eles chamam de Yeshua ou outros, não sei, nas cultura africana, mas enfim, tem vários nomes assim, mas ainda assim uma única representação, né? Um nisso, um só. Mas para mim eu acredito que Deus é criação, porque ele compõe a criação toda compõe essa presença, essa onipotência, essa lei de funcionamento, né? Mas isso é para mim. E por que desse raciocínio? Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque eles têm uma fala aqui. Todos nós somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E isso, para mim, é uma grande lei do que é a criação. A criação, ela tem tempo para as coisas, então por isso a transformação e destruição. A criação é ascendente, ela é progressiva, por isso o aperfeiçoamento. E o conservar é aquele tempo ali de o que é bom a gente mantém, o que é bom na natureza é preservado, a cadeia alimentar, o mais forte sobrevive, e a própria questão do criar, né? Então, o quanto a natureza também é capaz de se criar, quantas espécies novas, quanto a própria natureza foi tentando encontrar um espaço para existir ali, mesmo com as nossas intervenções dos seres humanos. Isso só um exemplo para eu colocar esse ponto, porque para mim Deus é criação, porque ele compõe toda essa harmonia, toda essa lei de funcionamento de um lugar em que todos nós estamos existindo e no qual as leis imperam sobre nós, e que durante a nossa progressão como espíritos a gente aprende a entrar em ressonância com a criação maior, a criação no qual todos nós estamos em harmonia, num funcionamento harmonioso. Mas é isso daí, eu só queria apresentar para vocês mesmo, é uma questão minha. Vamos para mais uma menção ao vampirismo. O mentor Alexandre está dizendo que existe no plano espiritual recursos físicos para tratar o vampirismo. Isso não exclui nada do que a gente falou nos outros vídeos, viu, gente? Ele está dizendo que existe um material, uma matéria espiritual que pode ajudar, sim. E ele dá um nome para isso de medicamentos. Existem medicamentos no plano espiritual para ajudar em relação ao espiritismo. Mas ele diz que o maior medicamento, o medicamento com maior poder de intervir sobre isso, é a oração. E aquilo que a gente conversou, sobre a gente querer mudar e colocar força nisso, e colocar disciplina e consistência e tudo mais. Voltem nos vídeos anteriores para mais detalhes.
Alexandre está acompanhando o André na casa de um desses indivíduos vampirizados, aquele que tinha desequilíbrios sexuais, tinha a mãe, o filho e a menina, né? Ele acompanhou o filho. E eles estavam adentrando a casa dele enquanto ele estava entrando também. E o engraçado é que, devido à oração que era realizada dentro daquela casa pela esposa, que era tão fervorosa em sua fé, em suas orações, em sua conexão espiritual, as entidades não conseguiam entrar, não conseguiam acompanhá-lo. Então, apesar do estado dele estar daquele modo, né, ele tinha um lugar seguro graças à esposa dele, que era uma pessoa muito devota, não apenas de uma maneira com palavras vazias, mas ela era muito religiosa e ela criou com as suas vibrações espirituais. Lembra que eu falei que a gente é capaz de influenciar na atmosfera do ambiente? Ela criou uma atmosfera protegida no qual as entidades não conseguiam adentrar para fazer mal para ele, para vampirizá-lo. E o André observou que cada espaço de dentro daquela casa, cada ângulo, cada objeto, cada espacinho estava tomado por aquela energia de proteção. Cada cantinho, ele olhava, estava tudo inundado, estava tudo preenchido por aquela energia, por aquele magnetismo tão salutar, tão positivo. Olhem só, o Alexandre estava verificando a situação da esposa que estava orando pelo marido que tinha acabado de dormir do lado dela, e o espírito já estava ali fora do corpo orando. E olhem só, enquanto ela orava, saíam do seu coração. O seu coração se transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Então, essas partículas de luz e energia saíam de seu coração durante a oração e adentravam o esposo, principalmente ali, segundo André, nas áreas de desequilíbrio do esposo, que era a área sexual. Elas adentravam ainda mais nessa área, influenciando, trazendo ali uma força positiva no qual o corpo dele absorvia. Aí você pensa, lembram das formas de pensamento que ele criou devido a todo esse complexo do vampirismo? As formas, pensamentos tentavam lutar contra esses raios, elas tentavam afastá-los, elas tentavam se proteger deles, elas tentavam impedi-los, mas elas não conseguiam, obviamente, ela conseguia trazer essa restauração. Mas isso não quer dizer que ele não seria capaz de criar outras. E aí, com essas orações da esposa em espírito, o rapaz dormiu tranquilamente, como se tivesse em um oásis. Ela trouxe toda uma restauração energética para ele, desprendida do corpo ali, o corpo dela estava ali do lado, e fez um bem para ele muito grande. Mas claro, isso daí é uma intervenção, é uma intervenção limitada, porque depende do indivíduo querer mudar para que isso seja permanente. E Alexandre assevera, ele diz que qualquer indivíduo, qualquer espírito, né, ele generaliza para os espíritos, pode ser capaz de transmitir raios luminosos de incrível poder, dependendo da sua oração, da sua ligação, da sua fé. Todos os espíritos são capazes disso. Se eles oram com aquele fervor e chegam numa posição espiritual ali íntima de muita, muita fé. Então, não é privilégio apenas dessa moça. Prosseguindo do vídeo anterior, ainda no capítulo Orações, eles estavam falando sobre a questão dos raios emitidos pelo coração da esposa que estava orando pelo marido. E o Alexandre fala uma coisa que a gente pode considerar, acredito eu, como um fato científico para o futuro da ciência, quando a ciência considerar as questões espirituais e invisíveis aos olhos, né? Ele diz que, querendo ou não, todos nós nos alimentamos de raios de energia. Aí você pode se perguntar, nossa, mas como assim? Do que você está falando, Alexandre? Ele diz que os vegetais liberam raios, energia,
raios/energias, para ficar claro aqui, né, pra gente entender. O Sol libera raios de energia, a Terra libera esses raios de energia, a água libera esses raios, e ele diz que cotidianamente vem raios de energia de outros planetas para a nossa Terra, para a Terra, e esses raios caem sobre nós com energias salutares e benéficas. Então ele diz que basicamente a gente tem essa troca de energia, essa alimentação de energia, né? Então imaginem só, por que como espíritos, o objetivo do espírito é chegar a uma alimentação através da metabolização de carbono? Porque se eles basicamente tudo é uma alimentação, uma troca de energias, basicamente os alimentos se tornam inúteis, até mesmo num campo de matéria espiritual. E se a gente pensar também, a gente sabe que o umbral também influencia sobre nós, mas tem ali uma questão de ligação, de ressonância. Então, se a gente se liga com energias negativas, muita raiva, muita tristeza, muito pessimismo, etc. Então a gente também vai receber os raios magnéticos ali, a energia negativa que está sendo produzida no umbral pelos pensamentos dos indivíduos ao entorno, e etc, etc, etc. E aí ele está dizendo, né, ele reforça o Alexandre sobre essa questão dessas colônias próximas que enviam raios de luz, raios de energia, o quanto a gente tem essa possibilidade e o como a prece santificada tem um potencial curador muito incrível. Espírita perseverante, então significa que eu não devo ir ao médico e basta orar que serei curada? Gente, estamos em pleno 2025, a gente já consegue entender que é para a ciência e a religião ou a doutrina que você comungue trabalhem juntas, é para que as duas trabalhem juntas. Elas são o yin e o yang, partes de um todo. Se o corpo influencia a alma influencia o corpo, mas a alma não é o corpo e o corpo não é a alma. Entendam isso, então nunca se esqueçam. Mas sim, a prece tem um potencial curador gigantesco. E ele diz: toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio de sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias divinas, o que reforça um pouco a minha teoria sobre Deus ser criação. Se orar nos enche de um magnetismo criador e vivificante, ou seja, exteriorizamos a criação, entramos em conexão com a criação e aquela criação ressoa em nós, trazendo vida, trazendo aquelas forças que nos dão tanta vivacidade, né? E se nossa prece é capaz de nos transformar em foco irradiante de energia divina, ou seja, a gente se conecta com a criação e a criação que também faz parte de nós, são a criação de onde nós viemos, para onde nós voltaremos, ressoa em nós. A gente se conecta com a criação e a criação se conecta conosco. Não é incrível? É a vibração certa da criação, a qual precisamos encontrar. Mas eu sei que é estranho falar criação, então usaremos a palavra Deus. Bom, vamos para o capítulo 7, Socorro Espiritual. Eu já estou vendo que esse livro vai ter 1 milhão de vídeos, então acompanhem, me sigam para conseguir acompanhar as publicações dos vídeos.
Tem uma parte muito legal. Eles estão na rua, junto tá o Alexandre e o André, e eles estão caminhando para um objetivo, né, um lugar. E na rua, o André estava observando, tinha muitas entidades inferiores naquele momento, mas também tinham muitos grupos de espíritos bastante luminosos. Isso é um fato muito interessante para a gente observar. Espíritos andando em conjunto. A gente imagina que, por exemplo, uma pessoa da elevação de Alexandre, que era o mentor ali de André, provavelmente não precisaria estar andando em conjunto, andando com outros. Provavelmente, esses grupos de seres luminosos são encarnados que foram fazer trabalhos espirituais durante a noite, ou estudar, etc. E para a segurança deles, como provavelmente indivíduos não muito elevados, indivíduos no processo de evolução, é mais fácil, é mais seguro eles caminharem juntos até determinado ponto. E eu achei isso muito legal, achei legal de compartilhar com vocês. E agora eu vou mencionar com vocês uma parte que eu não entendi, mas que eu achei importante. Se alguém souber, me explica aí nos comentários. O Alexandre estava dizendo o seguinte: na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Gente, eu entendi que os raios solares têm o potencial, né, de desintegrar determinados recursos aí. Mas de que recurso eles estão falando? Recursos que eles precisam usar para ajudar outros indivíduos, mas recursos que precisam da noite, da ausência da luz dos raios solares. Eu achei isso confuso, mas eu ainda assim achei importante para saber que recursos são esses. O que é esse recurso que precisa da noite para ser utilizado? Será que a gente vai descobrir essa resposta em algum momento? Bom, próximo ponto. Uma senhora vem pedir auxílio do Alexandre, dizendo que o filho vai desencarnar antes da hora e ela precisa que ele não desencarne agora, porque coisas sérias estão sendo resolvidas naquela família, eles precisam de um pouco mais de tempo. Estava programado para ele desencarnar em 2 meses, mas ele precisava de um tempo e ele acabar, devido a preocupações excessivas, desencarnando naquele momento. Alexandre então vai até o auxílio. E aí ele descobre que aquelas preocupações excessivas, somadas a uma má alimentação, somadas ao estresse, gerou uma espécie de coágulo, um entupimento das veias, e ele estava tendo um derrame cerebral. Alexandre conseguiu evitar esse derrame cerebral só com uma intervenção espiritual. Espírita perseverante, então significa que basta eu ter uma vida, eu posso ter uma vida totalmente desregrada e depois orar que o plano espiritual vai me ajudar? Não. Não é assim. Mas a gente já vê a capacidade de influenciação do plano espiritual sobre a matéria física. Alexandre ajudou ele numa questão mais imediata, mas ele pediu auxílio de um grupo de espíritos que ele denominado lá de os franciscos, provavelmente das caravanas de São Francisco de Assis. E vejam bem que interessante. Eles vieram em recurso, então todos estavam orando, direcionando, mas eles precisaram de alguém encarnado para oferecer fluidos magnéticos capazes de influenciar ali no indivíduo que estava morrendo. E olha só, gente, o encarnado que eles chamaram, né, que estava desdobrado em espírito, colocou as mãos sobre a fronte desse homem e o Alexandre fez um processo de transposição
transfusão. Então ele estava transferindo as forças vitais desse indivíduo encarnado para o que estava doente, morrendo. Ele estava pondo as forças vitais dele nesse indivíduo e utilizando as forças vitais que estavam adentrando no indivíduo moribundo para trabalhar pela cura, para trabalhar pela reorganização do corpo, para trabalhar pela estabilidade do corpo. E adivinhem só, olha só o fato mais interessante. Não podia ser qualquer encarnado que fosse ajudar. Não poderia ser qualquer um. Eles escolheram um encarnado que tinha uma estabilidade mental. Por quê? Esse moribundo, ele estava muito preocupado. O que estava adiantando a morte dele era um desequilíbrio mental muito grande devido a preocupações intensas. Então, ele estava diminuindo seu tempo na Terra porque ele estava preocupado demais e isso iniciou todo o processo ali no corpo dele que o André descreve melhor, assim, mas eu não vou entrar em detalhes. Então, eles precisaram justamente de alguém com um mental equilibrado, porque a reposição de fluidos iria influenciar diretamente nisso, iria influenciar nessa estabilidade, em trazer uma reorganização da homeostase do corpo, fazendo com que as células recebessem uma orientação, uma indicação de estabilidade, porque os fluidos do moribundo estavam mandando uma influência ali de desequilíbrio, de estresse, de autodestruição. Então eles precisavam mandar um novo comando e para isso precisava que fluísse pelo corpo desse moribundo um magnetismo, uma força vital de uma pessoa com uma mente equilibrada. Mas você pode pensar, significa então que nada de ruim mais vai acontecer? Não, eles asseveram e pedem, falam assim, olha, o Alexandre fala para a senhora que pediu ajuda, se ele voltar a criar esses pensamentos, voltar a ficar tão nervoso, ele que ganhou o prazo aí de 5 meses de vida para sobreviver, além dos 2, ele recebeu mais alguns meses, ele vai morrer antes, ele vai morrer ainda antes do prazo. Então, se ele não cultivar a calma, a cautela e o controle de si, ele vai morrer antes do prazo e não vai conseguir cumprir e realizar o que ele precisa fazer. Então, gente, olha só isso. O cara foi transferido fluidos vitais de um indivíduo para o outro e fluidos vitais de uma pessoa estável mentalmente para o moribundo que não estava estável, para que as células, o corpo, recebessem comandos benéficos de estabilidade e equilíbrio e que assim o corpo funcionasse de uma maneira harmoniosa. Outro fato bacana, quando eles chegaram, o espírito do moribundo já estava até bastante separado do corpo, quase desligado. E depois dessa intervenção, parecia que o espírito e o corpo tinham conseguido encontrar harmonia novamente, no sentido de eles voltou a entrar na mesma sintonia, mesma vibração, se reconectar a matéria espiritual com as células físicas. E aí o espírito começou a conseguir se aproximar do corpo e voltar para o corpo. Outra coisa importante, eles dizem que durante a noite é o maior risco ali de acontecerem problemas circulatórios. E principalmente pelo fato de que durante a noite, muitas vezes é o lugar que a gente, para quem está bastante abalado emocionalmente, cria fantasmas mentais para ficar perturbando, para ficar assustando, para ficar realmente agorando as nossas mentes. Então, e não são fantasmas físicos, tá, gente? É só uma representação, uma metáfora. Então, eles estão dizendo que é justamente nessa hora que a gente vai realizando criações mentais que vão perturbar a gente, né, para quem está desequilibrado. E como durante a noite já tem uma probabilidade de problemas circulatórios, né,
uma chance, essas criações mentais, como a gente viu, é capaz de gerar tais questões, tais impactos na circulação. Outra informação bacana, o Alexandre está dizendo que durante o dia os raios do sol destroem a maioria dessas produções mentais negativas. Então, pensem só, por que normalmente um depressivo fica no quarto escuro e não sai para o dia? Porque é onde os obsessores, aqueles que estão influenciando, têm a maior capacidade de criação de forças inferiores, porque o Sol é capaz de destruir muitas dessas produções. Não estou falando que vai curar da depressão, né, galera? Mas eu estou dizendo que muitas dessas produções mentais o Sol é capaz de destruir. Então, gente, tá com pensamentos atribulados, tá ruminando, tá criando, sabe, um magnetismo negativo em torno de si, às vezes como um recurso, além da oração, para auxiliar e maximizar ali uma cura, uma libertação, um reequilíbrio, fica um pouco no sol. Ora sob a luz do sol, né? Se ele tem essa capacidade. E uma coisa boa para a gente pensar nesses tempos tão quentes que vão acabar deixando todo mundo virando churrasquinho, se a gente pode pensar em algo bom em toda essa tragédia, né? É que pelo menos os raios do sol devem estão tão imperantes, estão tão fortes que eles devem estar destruindo muitas forças negativas, muitas produções negativas, magnetismos, plasmas e etc. Então, pelo menos isso está sendo destruído, né? Mas do jeito que tá, a gente vai ser destruído também. Outro fato bacana, ele diz que a força lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Isso é incrível. Ou seja, a luz da lua, os raios da lua, eles não pendem à destruição de forças negativas, mas eles favorecem a criação de qualquer força. Então, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Últimos 2 pontos do capítulo. Um deles para quando a gente estiver se sentindo mal, de que, nossa, eu ajudei tal pessoa, eu não recebi nada em troca, eu fiz pela pessoa e nem ao menos um reconhecimento, o mentor puxa a nossa orelha falando o seguinte: quantos espíritos que não te ajudaram ali, quantos espíritos te ajudaram ali a você conseguir fazer esse bem para esse indivíduo? Muitos. E nós, por um acaso, estamos agradecendo a eles? Nós, por um acaso, estamos reconhecendo eles? Muitas vezes não. Mas a gente espera o reconhecimento do nosso irmão, pelo qual a gente fez bem. Talvez, ao invés de esperarmos esse reconhecimento e ficarmos chateados por ele, que nós possamos olhar para cima e agradecer aqueles que nos permitiram esse concurso fraterno. Por fim, o último ponto desse capítulo, eles falam, né, esse grupo do Franciscos que ajudaram o moço moribundo, eles são especializados em ajudar pessoas em agonia. É um grupo do Nosso Lar, viu, gente? É um grupo especializado para atuar na Terra. Eles ajudam pessoas em agonia e pessoas próximas da morte. E eles dizem o seguinte: quantas pessoas próximas da morte que apresentam uma calma inabalável, um equilíbrio, um lugar de uma plenitude. Por que essas pessoas, e às vezes pessoas que nem têm fé, por exemplo, pessoas que nem têm religião, por quê? E ele diz, muitas vezes são pessoas que estão recebendo o concurso fraterno dessas equipes especializadas, ajudando elas a manterem a calma, a resignação, perante essa situação imutável na vida deles. Então,
isso mostra pra gente que como Deus não abandona ninguém. A questão mesmo é a gente estar se abrindo ao plano espiritual e a ajuda dele, seja ao menos para nos dar a calma e a paz para morrermos em paz, né? E eles não ajudam apenas pessoas próximas da morte ou com alguma doença terminal. Eles ajudam também pessoas em agonias diversas, sobre qualquer motivo, mas pessoas em agonia, e eles ajudam a trazer esse equilíbrio. Então, muito legal, porque realmente, quando a pessoa, o indivíduo está em agonia, é muito difícil conseguir ajudar ele, é muito difícil porque é um desespero existencial muito grande. Então, essas equipes se especializam nisso, né? Bem bacana, gente, bem bacana. Bom, no capítulo 8, de título No Plano dos Sonhos, Alexandre foi chamado para realizar uma palestra, né? Dar uma palavra de orientação e inspiração, como uma palestra mesmo, para um local em que diversos trabalhadores do bem visitam para receber ensinamentos, orientações e direcionamentos. O colega de André, que está acompanhando eles, diz que aquele grupo contava com mais de 300 associados, ou seja, 300 trabalhadores do bem, de diversas áreas, encarnados, participavam durante o sono, durante o desdobramento do corpo, do espírito desdobrando o corpo físico, participavam daquelas reuniões para serem doutrinados, para aprender, para se aprimorar e assim praticar e utilizar aquilo que aprenderam. Entretanto, somente 32, olha só, são 300 associados, somente 32 indivíduos eram frequentadores assíduos. Somente esses 32 conseguiam participar com frequência, disciplinadamente, sem grandes problemas que os dificultassem de estar lá. Porque a grande maioria, os diversos outros, não tinham facilidade, não tinham conseguido desenvolver ainda a capacidade de vencer sensações fisiológicas que muitas vezes os prendiam e mal direcionavam o espírito durante a noite. Vão ser uma série de pequenos vídeos aqui que vão explicar esse fenômeno, porque nos capítulos ele vai dar exemplos do porquê isso acontece. Mas, de uma maneira resumida, basicamente, quando o espírito durante a noite, se ele não está bem direcionado, se ele está cultivando maus hábitos, se ele está propagando certas buscas que não estão na vereda do bem. Durante a noite, o espírito, né, desdobrado do corpo, vai buscar essas coisas ou vai manter o que ele realizou durante o dia, afastando ele de onde ele deveria estar, né? Trabalhando espiritualmente, estudando. Então, vai estar desviando o espírito. O que a gente é durante o dia, falando, pensando, agindo, vai intervir no nosso espírito durante a noite em relação ao que a gente vai buscar durante a noite. Esse é um resumo. Mas eu vou trazer diversos vídeos, pequenos vídeos aqui, que vão trazer uma explicação completa. Então, acompanhem. A primeira informação que eles dizem que o espírito desdobrado durante o sono faz com que ele falte nessas reuniões. Muitos dos indivíduos, eles não conseguem fugir de seduções comuns. O que a gente pode pensar, né? Pessoas, por exemplo, demasiadamente voltadas para os prazeres do sexo. Durante a noite, depois, né, quando vão dormir, não fazem ali um momento de oração, sintonização e tudo mais. E depois de cultivar todo aquele foco, né, todo voltado para o sexo,
ele durante a noite, às vezes ele pode acabar buscando outros espíritos para se juntar a eles e buscar esses prazeres de diversos modos. Outros se bebem demasiadamente durante a noite, desdobrados do corpo físico, podem buscar, continuar buscando esses prazeres. E por aí vai. Seduções comuns, como ele nomeia, mas é nesse sentido. Depois, André pergunta como que as pessoas presentes vão se recordar, vão lembrar da palestra do Alexandre. Então, o mentor esclarece que a capacidade de lembrar com certa vivacidade, detalhes, registrando a impressão mais próxima do real, vai depender de cada indivíduo. Dentre esses motivos dos quais depende isso, o primeiro deles, é claro, é seu estado evolutivo. Se ele já é mais evoluído, ele já vai conseguir registrar com maior exatidão, um maior número aí de detalhes essa reunião. O outro motivo, para surpresa geral, é o próprio aparelho cerebral, o próprio cérebro. Isso pode interferir na capacidade de retenção do espírito. Mas em que sentido? Você pode estar me perguntando. Bom, o indivíduo, né, o espírito por trás, se ele trabalha, lembra todos os vídeos que a gente está falando sobre esse livro, eles estão dizendo que o espírito influencia nas células, nas nossas capacidades de retenção, na célula de energia, da transferência dos hormônios, na atuação dos micro-organismos, etc. O nosso espírito influencia nos funcionamentos. Então, se o espírito está influenciando no corpo durante o dia, para que ele, no bem, falando bem, fazendo bem e pensando bem, ele está criando um aparelho físico saudável e capaz de registrar coisas sutis. Mas se ele está cultivando mal, falando mal, pensando mal, ele está criando ali um aparelho físico que vai registrar mais questões grosseiras. É uma coisa óbvia, básica do espiritismo, que a gente não consegue trazer os céus até nós, a gente se eleva aos céus. Então, não estou falando em questão de pedir intercessão, estou falando de trazer o céu até nós, não dá. A gente se eleva aos céus. Então, quanto mais o espírito trabalhar as coisas do bem, mais ele vai tornar o seu aparelho sensível às sutilidades do espírito. E aí ele vai ser mais capaz até do corpo, da questão material, de registrar e lembrar essas questões. Mas quanto mais ele trabalha questões grosseiras e inferiores, ele só vai conseguir registrar questões grosseiras e inferiores. Né? No geral, a gente está falando, né? Existem casos e casos, existem motivos de por que uma pessoa foi auxiliada a lembrar, mas estamos falando num basicão. Porém, como Deus é grandioso e a intercessão divina é grandiosa, eles não iam deixar aqueles que estão só cultivando as questões grosseiras abandonados, certo? Então, o mentor continua explicando que, apesar de alguns não conseguirem lembrar quando acordarem o que aconteceu, como é que foi essa reunião, o seu espírito registrou aquilo, absorveu aquilo. E os ensinamentos aprendidos, eles vão se manifestar durante as suas preces, que vão ser feitas com mais força, através desse ânimo que surge de repente, ele está mais esperançoso, mais animado, mais focado, está perseverante. É como uma força de transformação que de repente começa a movê-lo sem que ele entenda, perceba, mas que ele sente que é a presença de Deus nele. É a presença daquelas palavras que ele não se lembra. É a presença daquela inspiração que o seu espírito aprendeu na hora, que sua alma aprendeu na hora, apesar de não conseguir se lembrar. E isso vai se manifestando durante
o dia a dia, na sua vida. Isso corrobora com a minha teoria de que o inconsciente, na verdade, é a memória espiritual. Então, que a consciência não nos permite lembrar, o inconsciente, ou seja, a memória espiritual, nos permite sentir e aplicar, sentir e realizar, vai nos guiando de maneira inconsciente, mas está lá, está aprendido. O melhor cenário é que todos nós cultivemos um bom aparelho físico, falando bem, pensando bem, agindo bem, para que também possamos aprender e agir de maneira consciente. Mas quando não é possível, o inconsciente vai estar lá agindo quando o espírito, mesmo nessa confusão das forças inferiores, ainda continua buscando o bem em meio a isso tudo, e nas dificuldades, né, vai indo, e o plano espiritual vai intervindo, até que consiga causar uma transformação na vida dele. Ainda no capítulo 8, no plano dos sonhos, o amigo de André estava falando sobre a questão da religiosidade e das instituições religiosas. E ele estava explicando o quanto é importante entender que não basta apenas viver a religião de uma maneira exteriorizada, de uma maneira exibicionista, ou dizer apenas que faz, que comparece, mas no fundo não está influenciando aquele culto, aquela oração, aquele lugar. Ele não está deixando aquilo influenciar para torná-lo um homem novo, digamos assim. É objetivo da religião tornar-nos um homem novo, evoluirmos, crescermos, nos desenvolvermos, caminharmos para o bem. Então, se aquele processo está sendo apenas exteriorizado, ou apenas assim, estou cumprindo para dizer que estou fazendo, mas aquilo não está influenciando em nada para me tornar um homem melhor, homem e mulher, né? Um homem considerando todas as variações aí, né? Se aquilo não está influenciando em nada para me tornar um homem melhor, então de nada está servindo. É algo só estéril, vazio. E ele estava explicando, né, para o André, que no futuro a religião, esse lugar de ensinamento moral também, né, que a religião não é apenas uma questão de ensinamento espiritual sobre a vida espiritual, né, é um ensinamento moral também. Então ele está dizendo que no futuro o lugar que essas igrejas vão ter, ele não está falando só a igreja católica, ele está falando como lugar, entidade religiosa. Então, o lugar que essas igrejas vão ter vai ser de estar instruindo, direcionando, aproximando ali o indivíduo dos ensinamentos para ele lidar com a vida. Então, ele até cita igrejas orfanatos, igrejas escolas, igrejas hospitais, como um lugar mesmo de estar colaborando com o indivíduo nesse processo de tornar-se um homem novo, lidando com as dificuldades de cada etapa, lidando com os desafios da vida, de uma doença, ou do processo de educação das crianças. Então, nesse lugar aí, né? Mas ainda temos um longo caminho a percorrer, porque infelizmente ainda o lugar da igreja está ocupando um modo... Igreja instituição, gente, não estou falando qual religião, ele está citando como igreja / instituição religiosa. Infelizmente elas estão ocupando ainda alguns segmentos, né, de lugar, estão sendo excludentes, estão sendo preconceituosas, estão causando às vezes mais mal do que bem. Então, um dia quando as igrejas conseguirem trabalhar as diferenças de modo a estar colocando o amor de Deus acima de tudo, direcionando o indivíduo, esclarecendo no que for necessário, mas colocando o amor acima de tudo e tirando esse olhar de julgamento, preconceito e marginalização, aí as coisas vão ter melhorado, mas ainda temos muito o que percorrer. Bom, prosseguindo, ainda no mesmo capítulo, o mentor estava falando para o André
que muitos trabalhos são feitos durante o sono do corpo do indivíduo, né? Durante o desdobramento espiritual durante o sono. E ele diz que se o ser humano tivesse noção, tivesse compreensão disso, ele se prepararia muito melhor para a hora de dormir, né? Orando, mantendo pensamentos elevados, não dormindo, às vezes, né, daquele jeito que a gente vai dormir estressado, revoltado, ou depois de comer muito. E ele diz que para aqueles que se preparam, né, para aqueles que compreendem o quanto pode ser obtido durante o sono, existe uma grande possibilidade de conquistas brilhantes nos domínios psíquicos. Então, para essas pessoas que se preparam, elas podem, durante a noite, estudar, trabalhar espiritualmente e serem tratadas, receberem intervenções que podem sim possibilitar desenvolvimentos e conquistas nos seus domínios psíquicos, mas tudo depende de preparação. Vocês veem que no plano espiritual nada é de qualquer jeito, tudo é preparado, porque tudo é vibração em sintonia. Não adianta só a gente pedir e não abrir a porta e a gente não fazer por onde. O recurso vai chegar, mas o aproveitamento para cada um vai ser completamente diferente. Ainda no mesmo parágrafo, ele faz um comentário extremamente valioso. Eu vou até ler. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. O que ele quer dizer com isso? Primeiramente, a caça de emoções frívolas e menos dignas. Aqui ele está falando daquelas viciações. Então, é nesse momento que o espírito vai atrás daquele outro espírito que ele está obcecado, que ele está apaixonado assim doentiamente. É nesse momento que ele vai atrás de prazeres sexuais, se unindo a outros espíritos, fazendo coisas. É nesse momento que eles vão atrás do uso de substâncias como álcool, drogas, e tentar aproveitar isso. Eu não vou ficar dando detalhes de como isso acontece, porque ainda tem desdobramentos aqui para explicar, e também André não dá tantos detalhes assim de como acontece. Porém, ele diz que acontece. E aí você vê que, por que isso acontece? Durante o dia, né, quando estamos acordados, os nossos impulsos são são melhores dirigidos ali pela nossa consciência, que tem uma capacidade de deter com mais força, mais intensidade determinadas ações. Porém, nosso inconsciente / memória, consciência espiritual, memória espiritual, se o espírito não doutrinou aquele aspecto da sua vida, se ele não interviu de uma maneira de educar moralmente, espiritualmente, aquele aspecto da sua vida. Porque a questão aqui, o problema aqui não é ter alguma dificuldade, gente, não é ter algo a qual a gente precisa vencer, que a gente precisa trabalhar. A questão é sobre como você está intervindo, se não há uma educação sobre aquilo, no sentido de moral, religião, ou até mesmo de um modo que, assim, né, de transformação, de novo homem. Se não há uma intervenção dessa sobre aquilo, durante a noite, aquele controle da memória consciente sobre os impulsos vai enfraquecer. E aí, o inconsciente, que só quer buscar aquilo no qual já está meio viciado, naquilo no qual já busca para um prazer contínuo, ele vai buscar durante a noite como espírito, ele vai atrás, ele não vai se barrar por causa disso. Então, isso mais uma vez também reforça aí a teoria freudiana da psicanálise, né?
de que os impulsos são menos contidos durante a noite, que por isso a gente sonha com o prazer, né, na psicanálise eles entendem como sonhos, né, entendem como sonhos, a gente entende que é o espírito realmente, muitas vezes, realizando coisas. Então, o afrouxamento ali do controle dos impulsos durante a noite é reforçado através dessa análise, mostrando que espiritismo também é ciência física e ciência psicológica, mas também é ciência. Então a gente vê que precisa haver um trabalho ali, educador, doutrinador sobre essas questões, e precisa ser verdadeiramente sentido pelo sujeito, para que durante a noite o seu espírito possa ter algum tipo de refreamento sobre a questão, possa ter algum tipo de contenção sobre a questão. Porque lembrem-se, por que a gente busca essas coisas assim, desses vícios também? As nossas experiências das outras vidas, elas ficam gravadas no nosso espírito, na nossa pineal. Então, quando a gente renasce, essas viciações, elas se ativam a partir dos 14 anos, a gente inicia-se ali, né? É um processo que começa ali, mas estende-se. A gente começa a reviver ali essas viciações que precisam ser trabalhadas. Então, de qualquer modo, já li uma coisa do espírito de há muito tempo, que às vezes pode ser transmutado ali, transformado para uma situação, para um recurso específico. Mas é uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, se você não trabalha nisso durante o dia de uma maneira doutrinadora, não de represália, julgamento, para fazer a pessoa se sentir mal, mas de educar, querer se transformar em um homem novo, né? Então aquilo vai se estender durante a noite. Ainda no capítulo 8, no plano dos sonhos, é uma parte muito específica na qual eu quero falar, mas eu acho importante. O mentor está falando lá para André que a perspectiva de que algumas pessoas têm, de que existem alguns indivíduos que são os escolhidos de Deus, que são aqueles privilegiados por Deus, de que isso não existe. Eu não estou falando em relação a questões da vivência da nossa própria sociedade, do material, né? Eu estou falando nas questões do espírito, que isso não existe para o plano espiritual, o indivíduo favorecido por Deus. Existe aqueles que fizeram por onde. Nós temos na Bíblia vários exemplos disso. Por que eu realmente não me lembro os nomes, né? Mas por que José do Egito foi escolhido ali para se tornar governador? Ele era simplesmente um favorecido de Deus? Ou ele demonstrou muita persistência, muita fé, muita nobreza espiritual? E Daniel, que era aquele que mais orava, foi salvo dos leões simplesmente porque era favorecido? Não, ele demonstrava muita fé. Então isso de que existem os escolhidos de Deus, assim, os favorecidos, não é verdade. Tanto para mediunidade, quanto também para a realização de obras, quanto para intervenções espirituais, quanto para receber mensagens espirituais. Não existe essa coisa de favorecimento. Existem aqueles que fazem por onde e aqueles que não fazem por onde, porque ainda não estão prontos, porque ainda estão muito voltados para questões passageiras, inferiores, etc. Porque, para o plano espiritual, todos podem chegar a ter a capacidade, a potencialidade de se tornar instrumentos de Deus. Todos podem fazer isso. Mas aí, se a pessoa não faz por onde, não vai acontecer. Então, esse sentimento de favorecimento é só um modo de querer justificar, às vezes, nosso sentimento de inferioridade, porque lidar com as nossas pequenezes, com as coisas que infelizmente a gente se envergonha, que nos atrasa, que nos dificulta, é difícil pra caramba, não é algo fácil, não é fácil mesmo, mas a gente precisa lidar com isso, né, de uma maneira nobre e com muita fé e muita dedicação, e Deus vai ver nosso esforço e aí a gente pode sim, a partir disso, acabar se tornando instrumentos aí de comunicação e intervenção de Deus.
Bom, prosseguindo. Agora eu quero citar para vocês um acontecimento, né, no livro que eu achei sensacional. André foi visitar um dos indivíduos que não era um dos assíduos que iam para aquela reunião de Alexandre, né, que eu citei 2 vídeos atrás. Tinha 2 indivíduos que eram assíduos, mas que por alguma razão não estavam comparecendo naquele dia. Então André e o mentor foram atrás para ver se conseguiam trazer ele. Chegando lá, esse indivíduo ele estava completamente congelado ali, não conseguia, estava entre o corpo, só que estava desdobrado, então ele estava próximo do corpo, mas estava desdobrado como espírito, quase que basicamente no mesmo lugar, mas estava desdobrado, e estava uma entidade sobre ele, causando bastante opressão ali e deixando o indivíduo muito, muito assustado. E aí o que aconteceu, que é o ponto que eu quero chegar? Como ele atraiu essa entidade? Lembra que eu falei para vocês nos outros vídeos que o que a gente cultiva durante o dia nos segue durante a noite, nos acompanha durante a noite? Então, durante o dia, eu vou falar de uma maneira bem simples. O indivíduo lá, ele estava fazendo fofoca sobre essa entidade, né? Essa entidade era um colega de trabalho que faleceu. Ele estava fazendo fofoca sobre ele, ele estava comentando sobre ele, só que de uma maneira um pouco, não fraterna, mas um pouco assim, insensível, um pouco direto demais. E aí ele comentou e ficou com a entidade, né, na cabeça durante o dia todo e ficou comentando assim, né, sobre as interações deles, porque aparentemente essa entidade provavelmente roubou dinheiro da empresa, algo assim, em que os dois trabalhavam, e aí esse indivíduo estava comentando, fofocando sobre isso. E aí o que essa entidade falou? Ela disse que o indivíduo chamou ele durante o dia, e ele lá estava durante a noite. Chamou ele dizendo inverdades, caluniando-o, porque o indivíduo não sabia do contexto, não sabia da situação e estava caluniando-o, e que ele teria ido lá para contar a verdade, mas ele estava com um sadismo ali, ele estava com uma coisa de tô aqui dizendo isso, mas também quero perturbar. Então vejam só, por que a gente fala, por que falam, né, no espiritismo, nessas religiões mais espiritualizadas, o problema da fofoca? Qual é o problema da fofoca? Além de nos contaminar, além de isso trazer um mal para nós, a gente também chama aquele que a gente está fofocando, a gente também se liga, estabelece uma conexão com aquele que a gente está fofocando, fazendo com que aquele mal ali possa vir até nós. Porque aí o espírito quer reaver, quer que você pague pelo que falou. Então, vejam só. Claro que existe uma diferença ali de você estar falando de uma maneira fraterna, realmente preocupada, realmente querendo mandar energias boas para a pessoa, mandar talvez fazer alguma caridade, ajudar a intervir. E existe uma diferença de fazer esses comentários de uma maneira displicente, descuidada e às vezes numa fofoquinha assim bem maldosa. Então tem essa diferença e tem consequências. Então eu achei isso muito importante de trazer para vocês, tá? É uma explicação bem clara e direta de qual é o problema da fofoca. Bom, e André pergunta, né? Bom, o que a gente pode fazer por ele? O que a gente pode fazer para ajudar? Ele está ali preso, essa entidade não quer sair. Ele diz que retirar aquela entidade violentamente poderia causar um mal para os dois ali. Então, o que eles fazem? A gente não pode retirá-lo, porque, querendo ou não, o indivíduo ele se ligou a ele através da fofoca, através dos comentários displicentes. Ele realmente o trouxe. Então, não dava para simplesmente arrancar a entidade de lá, isso causaria problemas. Mas o que eles poderiam fazer? Eles poderiam acordar o indivíduo. Aí você pergunta, tá, eles devem de mandar um passe, uma energia de cura, e aí ele vai acordar. Não, gente.
o, o mentor se aproxima do indivíduo próximo do seu corpo físico e espírito, que estavam quase no mesmo lugar, e ele dá um berro, ele grita, ele dá um berro bem alto, e aí o indivíduo acorda, e aí ele fala assim, nossa, graças a Deus, eu acordei, eu estava preso num pesadelo terrível, mas literalmente foi um berro, e fazendo com que o espírito ali conseguisse voltar para o corpo e o corpo acordar. Porque, querendo ou não, o corpo ali também reage. Ele também tem aqueles reflexos, né? E aí, com isso, eles conseguiram acordar e, pelo menos, o indivíduo ali tinha alguma capacidade de fazer alguma coisa para se libertar ali daquela entidade. Porque aí ele, com a memória consciente, com seus impulsos controlados, ele poderia talvez orar, se conectar para intervir. E o engraçado é que quando o indivíduo acorda, ele consegue se lembrar do pesadelo de que ele sonhou com a entidade que ele fofocou durante o dia. Então, veja só, a gente registra algumas coisas, a gente registra a questão. Porém, né, quando o indivíduo acordou, em vez dele orar, sintonizar, às vezes até tomar um banho de sal grosso, na verdade, ele apenas culpou o pesadelo ao fato de ter comido mal antes de dormir, né, de ter ido dormir com o estômago cheio, e não fez nenhuma revisão ali em relação ao pesadelo que ele teve, nem a sua atitude. Então, ele, infelizmente, não usou ali a situação para agir, né, para tomar uma posição perante o que aconteceu. Porque a gente tem a impressão de que só por ser um pesadelo, a gente tem que só, foi só um pesadelo, não vou fazer nada. Não, gente, tem que orar, tem que sintonizar, pedir proteção, tentar ver o que pode estar causando aí minhas ações durante a noite, tem que tomar um banho de sal grosso, alguma coisa, né? Tentar. Bom, no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, está lá com o Alexandre, ele vai dar a palestra, e o Alexandre decide que vai falar sobre a questão da mediunidade. Então, há um monte de falas ali acerca do assunto. Primeiro fato que eu separei, que eu acho muito importante. Ele faz, há toda uma construção, né, nesse capítulo sobre isso. O primeiro deles é que a fé não é só uma questão exterior. Ela não é só um monte de palavras bonitas. Ele até diz aqui, não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes. Então, dizer que vai ajudar, que vai fazer o bem, ou que promete lealdade, amor a Deus, não significa nada se não for realmente embasado ali numa transformação interior, de renovação e de verdadeiro comprometimento, sacrifício e dedicação à causa. Muitos médiuns buscam apenas uma questão exteriorizada do fenômeno, buscam só a questão do show do fenômeno, do material. Então, a questão de materializações, a questão de prever determinados fatos, mas sem entender o real objetivo ali da mediunidade, que é consolo, transformação, comunicação entre o plano espiritual e o físico. E como eu posso me tornar um bom médium? Trabalhando, persistindo, de uma maneira constante e serena. É o aviso que o mentor dá. Não é se angustiando, não é se desesperando, não é fazendo súplicas completamente apavoradas, com persistência, disciplina e fé. E ele até dá instruções bem mais diretivas, que eu vou até ler para vocês. Ele fala que para edificar o reino de Deus em si, é necessário a escolha de material, então o bem, né? Esforços de aquisição, então começar a tentar melhorar, começar a tentar ser uma pessoa mais calma, mais pacífica, a perdoar e etc. Planos deliberados previamente. Então, o que eu preciso melhorar, como eu posso melhorar, como eu posso agir com aquela pessoa de uma maneira melhor.
aplicação necessária, ou seja, realizar aquilo que se planeja, experimentação de solidez, então eu estou demonstrando uma certa constância, eu estou demonstrando uma certa persistência, uma perseverança, estou mostrando que meus atos estão condizentes, ou seja, não é só algo falado, é algo que eu estou mostrando sempre, tentando sempre, tem solidez. Depois, demonstrações de equilíbrio, principalmente em momentos das provações. Sei que é muito difícil controlar as nossas emoções, mas ele está falando aqui daquela paz interior, daquela certeza, né? Que apesar das emoções que nos movimentam, a gente tem aquela paz, aquela fé, aquela confiança. Firmeza de linhas, ou seja, quando contestarem a gente, quando vierem as provações, essa força de se manter na linha certa, no segmento certo. A harmonia de conjunto, então, as áreas da sua vida, elas têm que estar em harmonia com esses preceitos, tem que estar um conjunto harmonioso, não dá para seguir certinho em 90% das áreas e ter aqueles 10% em que eu me estrago todo, em que eu faço tudo errado, tem que ter uma harmonia. E primores de acabamento. Então, de tentar cada vez mais aperfeiçoar, melhorar, aprimorar as questões escolhidas na nossa vida. Isso é um modo de erguer o reino de Deus em nós. Esse é um modo de aprimoramento, de crescimento, de desenvolvimento. Quer ser um bom médium? Quer ser um bom espírito? Quer evoluir? Quer crescer? Quer conquistar o reino dos céus? Ele deu esse passo a passo aí para a gente considerar. Eu achei muito didático até, o que é bem difícil de encontrar em livros espíritas, porque eles são normalmente vagos em relação a esses assuntos. São lições mais filosóficas, mas ele demonstrou assim bem reto, bem direto. Assim, as demonstrações de mediunidade, elas não vão ser algo simplesmente mecânico, exteriorizado. Elas vão ser algo construído, preparado, com um objetivo, um motivo. O que acontece muitas vezes do homem perverter o objetivo ali daquela mediunidade. Perverter num sentido de manipular o sentido ao próprio prazer, ao próprio interesse, à própria curiosidade, em vez de cumprir o objetivo principal, que é de comunicação, instrução e etc. E ele prossegue, falando: médiuns, vocês que querem ver e ouvir, vocês já dominaram seus impulsos inferiores? Já trabalharam isso em vocês? Querem ver e ouvir, mas acho que vão ver e ouvir o quê? Se estão entregues muitas vezes a essas questões inferiores. Com quem vocês acham que vão sintonizar? Com quem vocês acham que vão se conectar ao ver e ouvir? E ele prossegue dizendo: para ser um bom médium, tem que estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Então, focar no objetivo daquele todo, né? Eu estou fazendo isso em nome de Deus, por Deus, visando o bem de todos. Então, antes de eu querer descansar, vou me colocar a tarefa. Antes de eu querer a glória, as honras das grandes obras, vou fazer aquele pequenininho que é importante também, aquele obrigado, aquela escuta, aquele abraço. Então, para ser um médium, um grande intercessor ali, em nome de Jesus, é toda uma construção, não é só essa exteriorização da mediunidade, é viver aquilo que está sendo feito de uma maneira assim como Jesus viveu, né? É o nosso maior exemplo. E o nosso maior exemplo de sacrifício, né? Ele se entregou à tarefa, se entregou ao objetivo antes mesmo de qualquer questão pessoal ali, né? Então, quando a gente pensar na questão de dedicação, abnegação, ele é um bom exemplo para a gente lembrar o que é se dedicar ali à tarefa do bem. E tem uma pequena fala no texto que eu queria comentar também, que me deixou com dúvidas. Ele fala: urge fugir da apropriação indébita
no comércio com as forças invisíveis. Eu achei isso interessante. O que exatamente ele está querendo dizer? Está querendo dizer que tem médiums que se aproveitam, que eles podem se comunicar, receber, ver, intervir, e eles utilizam isso para benefício próprio, ou ele está falando isso para, às vezes, pessoas que querem causar mal a outras, e aí como ela tem essa capacidade, ela utiliza assim para se fazer essa troca com os espíritos, ou ele está falando isso de prazeres pessoais. Eu não entendi, mas a gente já vê que tem pessoas que se colocam na posição de uma troca indébita no comércio com as forças invisíveis, visando aqui, claro, a gente pode colocar num modo geral, né? Um benefício próprio para se favorecer, seja para satisfazer sua curiosidade, para ver o que é capaz de fazer, para provar aos outros e os outros ficarem impressionados. Então, né, a gente pode entender que retirando do lugar de transformação para um lugar de exibição, um lugar em que fica um ato vazio só para impressionar, só para atender a curiosidade. Enfim, né, sobre ser um bom médium, o mentor fala para a gente tomar cuidado que se você não está usando a mediunidade de um modo salutar, com uma preparação, um entendimento de que é viver aquilo e utilizar daquilo para esse objetivo santificado, você pode estar se ligando com outros espíritos não elevados, com outros espíritos não esclarecidos, que se utilizam ali da sua abertura de comunicação, da sua abertura de intervenção, para que eles possam se manifestar, e eles têm como se ligar a você, se você estiver na mesma sintonia e ressonância. Então, assim, tomem cuidado. E muitas vezes a gente vê médiums por aí, ou pessoas que se dizem médiums, mas a gente não vê uma preparação da pessoa, a gente não vê a pessoa vivendo aquilo, aí é um local de se questionar. Quem será que está sendo a comunicação dessa pessoa? São realmente espíritos elevados, ou talvez ela esteja se ligando a espíritos medianos ou inferiores. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho legal falar, em relação a esses espíritos, que podem ser medianos, inferiores, ele está falando, todos nós, né, depois que a gente morre, somos elétrons e fótons, e que isso constitui a nossa vestimenta física. Então, o nosso perispírito, aquilo que vai dar forma ali ao nosso corpo, sem ser a matéria, são elétrons e fótons. Mais uma informação aqui espiritual para a gente somar a nossa procura aí pela ciência no espiritismo. E qual é a diferença? Então, se os espíritos mais elevados, os medianos e inferiores, também vão ser formados por elétrons e fótons. A diferença, ele diz, vai ser as características vibratórias. Essa vai ser a principal diferença. Então, isso vai fazer com que haja todo um movimento diferente de manifestação, ação, recebimento, comunicação, etc, etc, etc. Então, nosso perispírito é formado por elétrons e fótons, e o que vai nos diferenciar depois da nossa morte é a nossa vibração. Bem legal, né? Bom, ainda no capítulo 8, de título, no plano dos sonhos, o mentor, que está com o André, fala para eles irem para o próximo indivíduo assíduo, né, que participava daquelas reuniões, que por um acaso não estava presente naquele dia, né, para verificar o que aconteceu, o porquê do atraso, o que podia ser feito. Vocês no vídeo anterior viram sobre como foi com o fofoqueiro, e nesse já está a resposta ligada a questões de viciações. Então, quando eles chegaram lá, o indivíduo, que era Marcos, se não me engano, ele estava, diferente do outro que estava muito assustado, estava congelado ali de medo, ele estava relaxado. E ele estava com mais 3 entidades femininas ali. Infelizmente, eles estavam entregues ao vício do ópio. Como
eles estavam fazendo uso de drogas em espírito, não me perguntem, eu posso só hipotetizar, né? De algum modo, existe matéria espiritual, existe também magnetismo retirado das emanações físicas, então talvez essas entidades possam ter recolhido magnetismo de pessoas que usaram drogas, podem ter recolhido de algum modo da própria matéria física, algum extrato ali da substância, porque toda matéria física tem uma equivalência espiritual, então a gente consegue retirar ali algo que é do espiritual ali, dos átomos de antimatéria. Eu sei que cientificamente hoje em dia átomos de antimatéria têm interpretações diferentes do que eu estou falando, mas estou colocando aqui minha hipótese de que átomos de antimatéria são átomos espirituais e talvez elas possam ter retirado um equivalente espiritual ali daquela matéria, enfim, mas sei que elas levaram, essas 3 entidades levaram uma substância de ópio e elas estavam junto com esse Marcos, esse indivíduo, fazendo uso de drogas após o desdobramento dele, então quando ele já estava em espírito. E olha só que interessante, quando o mentor ali da André chegou lá, Marcos estava consciente, ele viu o que ele estava fazendo e ele se sentiu muito envergonhado. As entidades começaram a tentar atacar o mentor e o André, né, com aquelas palavras ali para perturbar, mas Marcos ficou extremamente envergonhado porque ele viu que ele cedeu mais uma vez às viciações, ele cedeu mais uma vez aos impulsos, né? Por quê? Porque ele não trabalhou isso durante o dia, ele não trabalhou isso quando está acordado, da doutrinação, de buscar questões salutares, de trabalhar esses problemas com a moral, com a espiritualidade e tudo mais. Então, gente, eu sempre friso aqui, novamente, o problema não é ter problemas, é o que a gente faz com eles. Então, claro, muitas vezes a gente vai cair, errar de novo, mas a gente tem que usar aquilo para se transformar em um novo homem, né? Para se renovar. Não adianta nada a gente só ficar falando que não consegue, que somos assim mesmo, que é difícil demais. A gente tem que tentar, né? A gente está aqui para isso, na Terra para isso. E olha um fato interessante. André, ele ficou muito perturbado pela situação, ele ficou muito comovido, queria ajudar. E ele tentou um movimento ali de argumentar com as 3 entidades que estavam assediando ali o Marcos. Mas o mentor, ele asseverou, e eu vou ler o que ele disse. Ele diz: André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Então, por que existe umbral? Por que existe esse tempo que o plano espiritual dá para o indivíduo refletir, passar por esses tormentos ali? Porque se não tem abertura, se não tem entendimento, se não tem terreno fértil para que as palavras que vão ser ditas virem sementes para serem cultivadas aí nesse solo, de nada vai adiantar, vai ser uma perda de tempo, vai ser uma briga argumentativa ali, de sempre um tentando encontrar a brecha ali para colocar a sua verdade. Não vai ser uma troca, vai ser uma briga de poder argumentativo, não vai ser uma construção conjunta, não vai ser uma troca, e vai ser aquela coisa que você vai ver no argumento cada vez mais delirante, cada vez mais perdido, e a pessoa não vai estar ouvindo nada, ela não vai estar aberta para nada. Então, por isso que perder tempo com essas discussões não serve assim, não adianta nada. Existe o tempo das coisas, o tempo de Deus, o tempo da pessoa ficar comovida, o tempo da pessoa ser tocada, o tempo que a pessoa vai estar aberta para as intervenções. Então, é necessário às vezes esperar e saber o momento certo de falar.
em um momento posterior, o mentor de André até assevera, depois que eles saíram, né, do Marcos, do último indivíduo, ele fala para André, cuidado com o sentimentalismo doentio, né? A gente não pode ficar assim tão desesperado por tirar todo e qualquer sofrimento da pessoa. A pessoa também precisa aprender com as consequências das ações dela. Ela precisa daquele peso ali, que nem Marcos ficou muito envergonhado. O outro, ele ainda culpou o estômago, né? Mas que culpou que comeu mal, né? Mas a gente precisa lidar assim com o peso das nossas ações, com as consequências, para aprender também o peso das coisas, das decisões. Então, não dá para se desesperar. Ele fala, claro que depois a gente vai tentar doutrinar, ajudar, orientar, mas a gente não pode tirar todo e qualquer sofrimento. Assim, a gente precisa visar a educação, visar o crescimento do espírito. Não dá para se desesperar, porque tira aquele sofrimento agora, intervém agora, mas o sujeito volta a fazer a mesma coisa depois. Então tem que sempre visar num sentido de educação e progresso. Retornando à palestra, ou agora como eles estavam chamando a escola, o lugar onde eles vão receber a aula de Alexandre, o mentor esclarece que há várias dessas escolas, e escolas com diversos segmentos ali de ensinamentos para os espíritos que desdobram durante a noite, né, devido ao sono físico. Então, são diversas as escolas para as diversas necessidades que o espírito apresentar. E o André questionou em relação às pessoas que podiam fazer perguntas ao Alexandre, porque a palestra ela ia ser levada de acordo com o entendimento assim geral de Alexandre em relação aos questionamentos. E quem tinha o direito de fazer as perguntas eram os espíritos mais avançados e mais assíduos, que estavam mais dedicados ao trabalho. Lembrem-se, não é mérito do nada, não é favorecimento do nada, são os espíritos dedicados e assíduos que podiam fazer esses questionamentos. Então, eles levavam as perguntas para o Alexandre, e a partir disso ele ia fazer uma somatória geral pensando em como desenvolveria a sua palestra. Mas aí, para mostrar que não há um favorecimento específico de indivíduos, e sim é uma questão de merecimento, esse mentor até assevera falando que mesmo esses outros menos adiantados não podendo fazer perguntas ali, eles vão receber a devida atenção e o devido cuidado e a devida escuta nos grupos a que pertencem. Então eles vão ser assistidos, eles vão ser ouvidos, eles vão poder aprender, mas tudo de acordo ali com o merecimento, no lugar apropriado, do modo apropriado.